Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa semana nós vamos dar uma olhada no Genitive Case. Ele é o último dos nossos possessivos e por acaso também é o último do nosso bimestre. Então a partir dessa aula a gente só vai revisar e revisar e revisar. Tá? Então, Genitive Case, para quem já imaginava, ele é aquele que nós iremos utilizar o apóstrofo S ou o apóstrofo. É um dos mais usados, na verdade, eu acho que vocês viram por aí muito, e agora vocês vão aprender como utilizá-lo. Antes de eu prosseguir, eu só quero deixar claro que para toda regra há uma exceção. O que vocês vão ver aqui a respeito do Genitive Case é o que eu preciso que vocês entendam a respeito desse assunto. A maior parte das coisas e tudo aquilo que é intrínseco e que não segue a regra, vocês vão adquirir com o tempo conforme vocês forem estudando inglês, lendo inglês, ouvindo inglês, vendo inglês, tá? Então, vocês não vão aprender tudo com o que eu vou explicar. Mas existem certas competências que eu preciso que vocês tenham, que é o que eu vou ensinar para vocês agora. Vamos lá. Como eu tinha dito, Genitive Case é quando o substantivo, seja ele uma pessoa, um lugar ou uma coisa, ele vai receber o apóstrofo S ou o apóstrofo e ele vai indicar que esse substantivo agora tem algo, tá? Então, quando você for utilizar, você está indicando posse. Ah, professora, mas é o apóstrofo depois do substantivo já vem muito e ele não significava posse. Claro que vocês vão ter que dissociar esse tipo de uso para indicar posse do uso que é o S. Vocês devem ver que muitos substantivos vêm com apóstrofo S para indicar o S. Julia S. The cat are. The cat is. Tá? Eu acredito que nas atividades vão ter umas sentenças com relação a isso. Se não tiver, vocês vão fazer isso depois, tá? Que eu quero que vocês entendam quando ele vai ser uma contração do verbo to be e quando ele está sendo usado como genitive. Então, vamos dar uma olhadinha em como fica as sentenças quando você usa o genitive case. Não é uma contração. You can tell a lot about a fellow's character by his way of eating jelly beans. Você pode dizer muito sobre o caráter de um camarada, de um amigo, de um parceiro, de alguém, só pelo modo dele comer jujubas. É um quote, tá? President Ronald Reagan realmente disse isso. Então, fellow's character. Eu pronuncio fellow's character. Não é uma contração, é genitive case. E ele quer dizer o caráter de um camarada. Tá? Então, veja que essa posse, ela não vai ser simplesmente material. Tá? Ela é também de algo intrínseco aos seres humanos, que é o caráter de alguém. Exemplo número 2. Julia's cats are adorable and rowdy. They really are. As gatas de Julia são adoráveis e bagunceiras. Então, aqui eu tenho algo que é físico, que são certos animaizinhos, e eu indico a posse utilizando o genitive case. Poderia ser o of the, né? Porque acredito que vocês já viram, por exemplo, the leg of the chair, por exemplo, tá? As pernas da cadeira. Esse é um tipo de caso que não se utiliza genitive case porque eles são objetos inanimados. Tá aqui um lugar inanimado, mas, por amor de Deus, aprenda a separar uma coisa de um objeto super inanimado. Eu sei que pode ser difícil no começo, mas nós vamos trabalhar em cima disso. Não se preocupe. Olha um exemplo de coisa. Wagner's music is better than it sounds. Então, a música de Wagner é melhor do que parece. Ok? Então, outro exemplo de coisa é o caráter.
Então, dissociem objetos inanimados, tipo a perna da cadeira ou o trinco da porta, de coisas como caráter, como música, ok? Principalmente porque, geralmente, seres humanos estarão recebendo algo que pode ser considerado como algo vivo, tá? Mas nós vamos trabalhar em cima disso, não se preocupe. Vamos lá. Nosso primeiro exemplo, a good night's sleep. A good night's sleep. Sim, veja só aqui um exemplo de coisa. Uma boa noite de sono. Eu utilizo o genitive case in night. Está errado? Não, não está errado. Está certíssimo. Ele poderia ser night of sleep. Super poderia. Mas eu também posso utilizar o genitive case nesse caso. Ok? Outro. Eye of the tiger. Eye of the tiger. Nós temos aqui um of the. Ele poderia ser tiger's eye. Está correto tiger's eye? Ou está incorreto eye of the tiger? As duas formas estão completamente corretas. Tá? Vai depender de como você vai utilizar. Mas uma ou outra, não importa, está ok. Assim como night of sleep. Agora, fear of the dark. Dark fear. Está incorreto? Eu posso utilizar fear of the dark e dark fear. Ou fear of the dark está errado e dark fear está certo. Se você disse que as duas formas estão corretas, você está enganado. Existe aqui uma coisa chamada tricky. O escuro não é uma coisa, tá? O escuro não é nada, ele não é um objeto inanimado, ele não é uma coisa. O escuro é o escuro. E o escuro, por acaso, pode ter medo? Primeiro que, e é por isso que eu quero que vocês prestem bastante atenção. Fear é algo que apenas seres vivos podem ter. Então, o escuro não pode ter esse tipo de sentimento, pode? Analisem. Então, dark fear não existe, tá? Fear of the dark, esse of the vai ser a nossa preposição de, nesse caso, pra gente, de mais ó, dó, ok? Eu sei, pode ser tricky. Mas, prosseguindo, as regras. A primeira, se o substantivo, prestem atenção, não terminar em S, você vai adicionar o S. Apóstrofo S. Por exemplo, this thick curtain is capable of shutting out the summer sun's heat and light. Então, esta cortina grossa é capaz de bloquear completamente o calor e a luz do sol de verão. Então, eu identifico, primeiro de tudo, né? Eu acredito que você identifica quem é o possuidor. O possuidor, nesse caso aqui, é o sun. E é por isso, por ele não terminar em S, eu vou adicionar apóstrofo S, como tem aqui. Número 2. Caso o substantivo termine em S, a adição de apóstrofo S, esses dois juntos, é opcional. A não ser que ele seja um plural sem S. Eu sei, muita informação, mas a gente vai simplificar. Veja o primeiro exemplo de substantivo que termina em S. I understand Ross's attitude é o mesmo que I understand Ross's attitude. E sim, sonoramente não vai mudar nada, mas na escrita é opcional você colocar um S ou não. As duas formas estão corretas. We should clean the children's room. Nós deveríamos limpar o quarto das crianças. Children, como vocês devem saber a essa altura, e se não souber agora sabem, é o plural de child. Ele não vai com S no final, ele é children. Por ele já ser um plural, mas que não tem um S, eu adiciono apóstrofo S. Com certeza, sempre vou fazer isso com os plurais.
Mas se o substantivo, de modo geral, não tiver, a adição do S é opcional. Beleza? Regra número 3. Se o substantivo estiver no plural que termina em S, nós vimos quando não termina, agora quando ele termina em S, a gente apenas adiciona o apóstrofo. Por exemplo, the scissors handles snapped off. Eu tenho aqui tesoura, scissors, scissors handles was snapped off. Então, scissors, a palavra já termina em S, se for plural, se não for plural, vai ser scissors. Então, por ele já terminar em S, eu só vou adicionar o apóstrofo. Tudo bem até agora? Se não tiver, volta um pouquinho o vídeo e me escute falando essa parte. Não se preocupe, gente, que nós iremos treinar, viu? Então, prosseguindo com os pequenos detalhes. Se houver um sujeito composto na sentença, eu tô falando só para reforçar, eu espero que a essa altura vocês saibam, né? O apóstrofo, ele só será adicionado no último sujeito. Por exemplo, Mike and Amanda's new loft apartment is really neat. Quem é o sujeito? Mike and Amanda's. And Amanda. Então, como eu estou indicando a posse de um novo apartamento, eu acrescento o apóstrofo S, porque Amanda termina com A, não com S, apenas no último sujeito. Tá? O sujeito é Mike and Amanda's, mas eu só adicionei Amanda's. Não adicionem Mike, jamais, a não ser que ele esteja sozinho. Mas, se o possuidor for um prédio, um objeto ou uma peça da mobília, o apóstrofo S não é necessário. E se você acrescentar, você vai estar fazendo isso bem errado, tá? É feio sonoramente. The maid cleaned the Rochel's room. Rochel's room, erradíssimo. Sempre vai ser hotel room. Ah, professora, mas como é que eu vou adivinhar? Cara, usando, lendo, ouvindo e vendo. E escrevendo também. E agora vamos para algo que vocês devem manter em mente quando vocês estiverem querendo adicionar, se vocês acharem que vai o genitive ou não no substantivo. Então, o primeiro, você vai encontrar o substantivo possuidor, claro, é algo que eu venho reforçando desde a aula passada, e você vai ver se ele é plural ou se ele é singular, porque você viu que se for plural com S, é uma regra diferente. E aí você vai ver se ela termina realmente em S. Em terceiro, você vai adicionar o apóstrofo ou apenas o apóstrofo S. Por exemplo, na sentença The cat's tail is long. A cauda do gato é longa. O substantivo aqui que possui é o gato, cat, e ele está no singular. E por estar no singular, eu adiciono o apóstrofo S de acordo com a regra número 1. Porém, na sentença The cat's tails are long, o substantivo possuído ainda é cat, mas ele agora está no plural, e então eu apenas adiciono o apóstrofo, como na regra número 3. Eu acredito que o slide é esse, mas eu vou terminar com essa daqui. Tá? Eu quero que vocês associem e infiram o significado desse tipo de regra. Tá? Eu vou mostrar para vocês agora o seu handout e a gente vai fazer a correção da atividade da aula passada, ok? Só um instantinho. Então, vamos dar aqui uma olhadinha. Esse daqui vai ser o que vocês vão ler, tá? Associem o vídeo com o handout. Também leiam o handout, é importante para a aquisição do conhecimento de vocês, tá? Não tem nada diferente do que eu coloquei, mas isso pode te ajudar a associar melhor as informações. Então, tenho aqui o handout com a explicação e em seguida tem a atividade. Veja aqui nessa primeira questão, vocês vão juntar as duas sentenças utilizando o possessivo.
Por exemplo, na primeira, que é um exemplo, the student has a pen, the pen is on the table, duas frases independentes, agora é uma só. The student's pen is on the table. Simples, né? Eu achei, mas se vocês não acharam, eu estou aqui para ajudar vocês. Escrevam. Na número 2, vocês vão ver esses dois fragmentos do texto que está disponível aqui nesse link. E vocês vão responder o que se pede aqui, ok? Na número 3, outro fragmento desse texto aqui nesse link. E vocês vão formular uma hipótese do porquê a palavra student é seguida de apóstrofo e não por um apóstrofo S. Na quarta questão, ela pode ser um pouquinho mais dificultosa, porém, a única coisa que vocês devem fazer é substituir a bandeirinha por palavras que possam completar a explicação. Tá? Veja que aqui há uma explicaçãozinha de como utilizar o genitive case. Então, isso aqui é um exercício de inferência, tá? Façam. Na quinta, vocês vão refazer essas headlines colocando o apóstrofo S e o apóstrofo, tá? Genitive case, vocês só vão aplicar. E na última, vocês vão escolher entre as 3 palavras em negrito em cada sentença, de forma que ela possa completar as sentenças de forma correta. Não é nada muito difícil mesmo. E responder, claro, o módulo da 24 a 27. Antes que vocês reclamem, dê uma olhadinha no módulo, como são as páginas 24, 25, 26 e 27. Vocês vão ver que não é nada demais, tem muito texto, tá? Mas qualquer problema, please talk to me, tá? Então, agora nós vamos dar uma olhadinha nas correções da atividade passada. Eu espero que vocês tenham entendido sobre o que eu espero de vocês agora com o genitive case. Ele não é difícil, vocês só precisam, nesse primeiro momento, se atentar a como utilizá-lo, tá? Foca nas regras. Se você já tem certo conhecimento, se joga. Mas se você não tem, vá com calma, respire fundo, que é só uma outra maneira de utilizar o possessivo. Na próxima aula, eu vou trazer uma forma de que vocês possam dissociar cada um deles, tá? Então, é isso. Se vocês quiserem saber a respeito da correção da atividade anterior, permaneçam no vídeo. Ok, gente, então, a aula passada vocês tinham que completar esse diálogo, colocando nos espaços em branco o possessivo adjetivo adequado, tá? Então, ele ficou no primeiro, your idea, porque aqui José está se referindo à ideia de Rick, quando ele diz my idea. Na próxima, José fala, really, Susan, what's your idea? Ele quer saber a ideia dela, tá? Quando ele está se direcionando à pessoa, você vai usar your. Mas se ele não estiver se direcionando à pessoa, você vai utilizar o her ou his, ok? E aí ela fala, my idea is to serve his burgers. Ok, no próximo espaço em branco é com José, mais uma vez. Cadê meu mouse? E ele fala, can you tell us his idea? Porque ele está referindo a... ele fala que Ben não está lá, mas você pode nos dizer qual é a ideia dele? Veja, no primeiro ele se direcionou a Susan para saber qual era a ideia dela e por isso ele utilizou your. Mas agora que Ben não está lá e ele quer saber a ideia dele, ele vai utilizar o his. No próximo, he wants all the guests to cook their favorite food. Their favorite, porque agora ele está se referindo aos convidados, guests.
No próximo, their idea is to serve pizza. Their idea, porque ele está falando aqui de Martha and Lamb. No próximo, in fact, it's my favorite food. I like their idea, but we can't cook the pizzas here. Tá? Se ele está se referindo à pizza, ele se refere para o que o Rick falou aqui em cima a respeito da ideia de Martha and Lamb. E por último, I think I like Ben's idea the best. His suggestion of a potluck party is the best. His idea, porque ela está falando de Ben. Tudo bem até agora? Se não tiver, por favor, me pergunte, amores. Segunda questão. Vocês tinham que substituir o ícone pelo possessivo adjetivo adequado. Então, I love London for it's fabulous. Vocês sabem, e eu utilizei no slide, então vocês já tinham essa resposta, né? We all spend our summers visiting our friends. But my definite favorite is the south of France and Spain. Como nós estamos falando aqui de Diane's, her favorite travel. Na letra D, James é o possuidor, então his favorite. No próximo, o possuidor é Bob and Norma, então their favorite. Por fim, I just came back from my favorite destination in Brazil. Eu acho que se tem alguma coisa mais fácil do que isso, eu desconheço. Ok. Aqui eu somente alterei a cor, veja. Então, na primeira letra A, 5 people in my family, my birthday. Gente, não tinha questão. Essa é a questão mais fácil de todas, porque se vocês estão estudando o possessivo, é óbvio que vocês vão utilizar o possessivo aqui, né? My birthday, her birthday, his birthday, their birthday, their zodiac signs, my family, our, his. Aqui ele está se referindo ao cachorro, mas eu falei para vocês que quando é um pet, quando ele é um animalzinho de estimação da casa, você humaniza assim, usa o her ou he, o she ou he, e nesse caso, o his ou her, ok? E aí, when's your birthday? Na quarta questão, they don't like their brothers. Possuidor, they. It's your father's idea, not mine. Sam and I. Tá? Nesse caso, sim, é só para vocês prestarem atenção. Vocês não falam Sam and me. O me é tipo de falar Priscila e mim. Horrível, né? I've never met your parents, you know, só acrescentei o R. Who's coming? Only Paul and I would do anything for him. Mine is from a different shop, and I hope we get an A+. Já na última questão, is mine, your house, yours, their house, theirs, her briefcase, hers, our, ours, his, e his problems, his. É só isso. Veja como foi bastante simples, mas é como eu falei, se vocês tiverem alguma dúvida residual, é só me perguntar. Tá? Eu particularmente acho essas questões de possessivos bem simples, mas dependendo da sua dificuldade, estou aqui para ajudar. Ok, meus amores? Um beijão. Estudem, a gente se vê na próxima semana.